Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos reagir a uma vaga de desenvolvedor full stack. Eu vou te dar umas dicas de como você se sair bem, mesmo que não atenda todos os requisitos. Nos vídeos anteriores nós reagimos a uma vaga de back-end, reagimos a uma vaga de front-end, agora nós vamos reagir a de full stack. Eu peguei uma vaga aqui, ó, desenvolvedor full stack pleno, Brasil a 9 horas, 71 pessoas clicaram em candidatar-se. Diz aqui sobre a vaga: como desenvolvedor pleno na Montreal, você fará parte de uma das melhores empresas de tecnologia do Brasil. Nossa trajetória iniciou há mais de 30 anos com uma pequena equipe de engenharia apaixonada por inovação. Em 1996, pessoas visionárias fizeram um compromisso. Vai dizer aqui sobre a empresa, né? Responsabilidade e atribuição profissional. Profissional da contratada responsável pela produção dos artefatos de software que a squad deve entregar. Tranquilo, requisitos e qualificações. Estamos buscando um desenvolvedor full stack pleno com boa experiência prática em desenvolvimento de aplicações modernas. Buscamos alguém com senso de responsabilidade técnica, atenção à qualidade de código, disposição para atuar em times colaborativos, são tecnologias atuais e desafios reais. Beleza. Vamos aqui para as responsabilidades. Desenvolver e manter as funcionalidades no back-end e no front-end. Primeiro requisito, né? Trabalhar com histórias no formato BDD e colaborar na automação de testes. Cara, esse BDD, caso você não tenha nenhuma experiência, ele significa Behavior Driven Development. Na verdade, ele é uma linguagem, na linguagem natural humana, no nosso caso português. Não sei se a empresa vai escrever BDD em português, inglês, ou se é em português. Muito provavelmente é em português, porque o objetivo do BDD é justamente ele ter uma linguagem que toda a empresa, todos os setores da empresa consigam conversar. Não só o setor técnico, mas como o setor de negócio. Vou te dar um exemplo. Você vai criar uma feature. Ele tem as palavrinhas-chave lá. Você vai criar uma feature para um cadastro de estabelecimentos. Aí você vai escrever literalmente assim: dado que, tem o termozinho dado que o usuário entra no sistema e ele clique em cadastrar estabelecimento, então deve acontecer tal. Essa é a linguagem mesmo do BDD, né? E tem algumas plataformas como o Cucumber, que ele consegue... você escreve o BDD nele e ele vai gerar o teste na linguagem que você trabalha. É muito top isso aqui. Dê uma pesquisada aí, BDD, Cucumber, gerando teste no Cucumber a partir do BDD, né, para linguagem específica e tudo mais. Ou seja, o que eu acabei de falar aqui, você deve estudar o suficiente para você conseguir de repente falar o que eu te falei aqui agora numa entrevista, né, caso você não tenha experiência nenhuma. Esse é o pulo do gato, vamos dizer assim, né? O pulo do gato. O que você não tem experiência, você vai estudar, pelo menos para você saber o suficiente para você conseguir conversar com outro técnico na entrevista, né? Com outra pessoa que também é técnica que estará entrevistando você. Aplicar boas práticas de codificação com atenção à legibilidade, padronização e organização. Isso aqui já é bom senso do dev, né? Você vai lá, a legibilidade para mim é uma das coisas que eu prezo muito, coloco assim em primeiro lugar. E a padronização e organização, você vai fazer as coisas de acordo com o que já é feito. De repente, você vê alguma coisa lá que você acha que não é muito legal, você faz diferente e dá sugestão. Participar ativamente de revisões de código, evoluir junto com o time técnico, o code review, né? Fazer o code review sem ninguém estar precisando pedir, isso que é importante, você pode falar isso. Colaborar com a equipe na entrega contínua de soluções, integrando ao fluxo de CI/CD, que é gestão de linguiça, porque o CI/CD já vai estar configurado e você vai só criar o MR ou criar o PR e o CI/CD já deve acontecer, né? Manter-se alinhado com o princípio de clean code, buscando evoluir sua autonomia técnica. O que eu posso dizer aqui, o clean code, para você ter um código limpo, você tem que ter uma arquitetura limpa. Quanto mais limpa for a sua arquitetura, mais limpo vai ficando o seu código. Porque se você não tem uma arquitetura limpa, às vezes fica difícil você aplicar alguns princípios do clean code, porque, exemplo, você vai ter uma classe lá com uma porrada de if, porque a sua arquitetura não está preparada para lidar com isso, né? E só um exemplo aqui. Vamos lá, requisitos técnicos. Formação superior completa, graduação e ou pós-graduação lato sensu e ou pós-graduação stricto sensu na área de tecnologia da informação, graduação ou pós-graduação. Boa experiência com PHP, preferencialmente aqui, ó. Faculdade aqui, a gente vai ter um vídeo falando aqui sobre a importância do nível superior, mas aqui já é o primeiro requisito, né? Você ter formação. Boa experiência com PHP, preferencialmente utilizando o Laravel, conhecimento em JavaScript / TypeScript, Node.js, Vue ou similares. Aqui, cara, ele tá falando aqui Node.js,
A vaga é que o back-end é para o Laravel. Ele cita aqui o Node.js. Ele está querendo dizer que é um Node para o front-end, não seria o Node para o back-end, né? Se a gente for levar ao pé da letra, né, seria Node.js para back-end, né? Mas não. O que ele quis, às vezes a gente tem que conseguir interpretar o que a pessoa quis dizer com as palavras que ela escreveu dentro do contexto, né? No contexto que ele falou, experiência com PHP, preferencialmente utilizando o Laravel, a gente sabe que a empresa trabalha com PHP, porque a vaga também é de PHP, e que não faria sentido se ele estivesse falando de Node.js aqui para back-end, embora você colocasse nos requisitos Node.js, ele sugira que seria Node para back-end, mas não. Ele está falando aqui do Node, ele deveria colocar só Node, né, como um ambiente de execução do JavaScript/TypeScript para o seu código front-end. Experiência com banco de dados relacionais e não relacionais, Postgres, MySQL, MongoDB e Redis. Geralmente você trabalha com RP, vai ser Postgres, né? Sistemas menores são MySQL, MongoDB, Redis é o para você trabalhar com cache, né? O Redis, na verdade, é uma espécie de banco de dados em memória. E o MongoDB, se eu não me engano, nunca trabalhei com MongoDB, não trabalhei com MongoDB ainda, mas como ele é um banco de dados não relacional, acredito que ele é baseado em documentos, né? Já trabalhei com outros bancos de dados não relacionais, mas acredito que ele é baseado em documentos. Mas aí, cada linguagem, ele traz uma biblioteca para você interagir com o banco de dados não relacionais. Você interage com esses bancos baseado em documentos, mas cada biblioteca ele tem um conjunto lá de funções que você opera sobre esses dados como se fosse o SQL. É bem interessante. Também, se você não tem experiência com MongoDB, estude o suficiente para você conseguir pelo menos dialogar. Tome como base o que eu acabei de falar aqui, né? Familiaridade com Docker, versionamento no Git e processo de CI/CD. Bem, familiaridade com Docker, se você é dev back-end e ainda não tem familiaridade com Docker, corra, né? Se você exemplo, com PHP acontece muito. Você vai ter duas versões, você vai entrar numa empresa, você vai programar para dois sistemas, né? Um sistema legado e um sistema atual. Né? O sistema legado ele roda numa versão muito antiga do PHP e o sistema atual roda num PHP 8, por exemplo. Você vai precisar do Docker para você ter esses dois ambientes na sua máquina, para você trabalhar nos dois sistemas, né? Sem falar que o Docker é cadeira cativa, o dev back-end tem que conhecer. Versionamento com Git é padrão. E processo de CI/CD. Processo de CI/CD também dá para você dar uma lida rápida, né? Você dá uma olhada no CI/CD com GitHub e CI/CD com... Puta que pariu, mano. É o nome que eu até utilizo aqui. É o GitLab, né? CI/CD com GitHub e CI/CD com GitLab. Capacidade de escrever e manter testes automatizados, unitários e integração. Aqui, ó. Você testes também... Testes tem que ter, né? É pleno. A vaga já é para nível pleno, né? Tem que ter testes. Atenção à qualidade do código, seguindo as boas práticas e padrões da equipe, que ele está repetindo aqui. Ou seja, vaga bem legal, bem transparente e bem verdadeira. Bem verdadeira essa vaga. A diferenciais: conhecimentos com ambientes híbridos, on-premise mais Azure Cloud, noções básicas de Azure, App Service, Pipelines, monitoramento. Parece que eles trabalham com Azure, não AWS, mas isso aqui é diferencial, né? Experiência com ferramentas de observabilidade como Grafana e Prometheus. Se você não tem experiência com Grafana e Prometheus, faz um testezinho aí, baixa no seu PC, instala lá, cria uma APIzinha e roda o Prometheus ou Grafana para você olhar como funciona tudo. Conhecimento em DDD, Domain Driven Design. Aqui, ó, conhecimento em DDD. Cara, DDD é um pouco mais profundo, mas dá para você ler alguns artigos e você tentar compreender. Aqui no canal a gente vai ter bastante vídeo sobre DDD, porque atualmente eu procuro fazer todas as coisas com o DDD, né? A partir de se o sistema for de não muito pequeno, um sistema minúsculo, né? Um microsistema. Se for um sistema um pouco mais complexo, com um pouco mais de entidade, eu já aplico o DDD de cara. E você lê, cara. Tem um livro lá no... Eu vou deixar o livro aqui na descrição desse vídeo. Tem um livro que ele é o Domain Driven Design Rápido, que ele é um resumo daquele livro do Eric Evans, daquele livro azul, né, do DDD, muito legal. Mas lê um artigo, caso você não tenha experiência, não faça a mínima ideia. Assista uns vídeos do Rodrigo Branas, ele tem conteúdos incríveis. Leia um artigo introdutório, procure um artigo, não no ChatGPT, né, procure um artigo escrito por humanos, que é mais legal, é mais top, né? Se você quiser começar pelo ChatGPT, comece, depois procure um artigo escrito por seres humanos, depois vá para o livro Domain Driven Design Rápido, que eu vou deixar aqui na descrição, e pau no gato. Familiaridade com Keycloak para
autenticação barra autorização. Keycloak eu não tenho experiência, né? Eu mesmo não tenho experiência com Keycloak, nunca nem ouvi falar a primeira vez, eu tenho que pesquisar, né? Uso de ferramenta como mínimo para arquitetura baseadas em eventos. Aqui, ó. Aqui, pessoal, tudo é diferencial, certo? Mas desse diferencial aqui, o que eu daria um foco seria no DDD, né? Aqui Kafka e RabbitMQ, aqui eu pegar, caso eu tenha todos esses requisitos técnicos, eu esteja legal, esteja tranquilo, o que é que eu faria aqui? Eu dar uma estudada em DDD, né? Que é uma coisa que é conceitual, é prático, mas tem bastante material conceitual em DDD. RabbitMQ, né? O Kafka eu deixaria, como aqui é diferencial, eu pegaria o RabbitMQ, que ele é mais simples e direto. Interesse em evoluir em uma atuação mais arquitetural e colaborativa. Beleza? Essa é a dica. Pega o que você já sabe, dá uma lapidada, lê, né? Revisita os seus códigos, né? No GitHub. Caso você não tenha, faça correndo. O que você não sabe, monte um estudo, procure um artigo, que um artigo ele é sempre mais direto, de preferência um artigo escrito por seres humanos, não por inteligência artificial, né? E vá também dar uma lapidada e consuma conteúdos na internet, vídeos no YouTube, né? É muito interessante também. Você tendo esse nível, pelo menos para você conseguir falar sobre o assunto, para não chegar na entrevista o programador lá que vai estar fazendo a entrevista técnica perguntar sobre determinado assunto e você não fazer a mínima ideia do que está falando, fica feio, você perde ponto aí, você perde ponto. E ao contrário, você ganha ponto, né? Mesmo que você não tenha um conhecimento profundo e não tenha experiência naquele ponto, se você souber pelo menos dialogar, né, sobre algo, sobre, por exemplo, o RabbitMQ, né? Para que serve o RabbitMQ? Você já ganha um ponto. Mesmo que você não tenha experiência, você vai saber dialogar e você ganha um ponto. Aí já fica na frente. Beleza? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa aquele comentário do engajamento para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo. Aqui nós vamos ter conteúdo sobre DDD, vamos ter conteúdo sobre teste, vamos ter conteúdo sobre microserviços, vamos ter conteúdo sobre CSS, vamos ter conteúdo sobre JavaScript, vamos ter conteúdo sobre notícias, vamos ter conteúdo sobre fanfarronices aqui da Bolha Dev. E nos acompanha aí. Valeu, um abraço.